Boa tarde a todos. Eu sou o John Mino, sou coordenador executivo do Procomex. Esse evento está sendo organizado pelo Procomex. Ele é resultado de um trabalho intenso de diversos atores da sociedade, entre os quais tivemos a liderança da Receita Federal e da SESEX, com apoio do Banco Mundial, mas também de diversas entidades. Existem restrições ao que pode ser feito em termos de eventos nessa fase do ano eleitoral, mas o Procomex achou que era crítico que as informações que vão ser compartilhadas no evento de hoje viessem à tona hoje. E por isso nós tomamos a iniciativa de liderar de organizar esse evento. Tivemos a adesão e agradecemos a participação do Hernani Secuti, do Banco Mundial, do Jackson, da Receita Federal, do Renato Agostinho, da SESEX, que atenderam o nosso convite para participar também desse evento. Então, nós vamos dar início. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, eu quero agradecer as entidades que são parte da Aliança Procomex e que fizeram parte desse trabalho intenso durante diversos meses para a elaboração das sugestões dos atributos. Então, são aqui alguns das entidades que participaram e também as empresas que são mantenedoras do Procomex, que viabilizam o trabalho que nós fazemos. Então, muito obrigado aos membros da Aliança e às empresas investidoras do Procomex. Tá? Sem mais delongas, eu quero apresentar o programa. O Dr. Hernani Secuti, do Banco Mundial, que teve um papel fundamental em viabilizar esse trabalho, fará a abertura, seguido pelo Dr. Renato Agostinho, que é subsecretário de Operações do Comércio Exterior da SESEX, e depois o Sr. Jackson Corbari, subsecretário de Administração, a dona Ira. Aliás, eu quero parabenizar o Dr. Jackson pela nova posição que assumiu recentemente. Depois teremos uma apresentação das informações técnicas sobre atributos por parte do Dr. Sérgio Alencar, que é o coordenador operacional do aduaneiro da Coana, e depois nós, quando fizemos o convite, convidamos os participantes a fazerem perguntas. Essas perguntas foram organizadas e, em seguida, teremos o Sérgio Alencar e o Elton Guarello respondendo às perguntas feitas pelo grupo. Sem mais delongas, então, eu queria passar a palavra então para o Dr. Hernani Secuti. Hernani. Muito boa tarde, John. Boa tarde, Dr. Jackson, Renato Agostinho, demais participantes, representantes do setor privado. Minhas palavras, na verdade, vão no sentido de congratular, né, o esforço que está sendo concluído agora com a colocação dos atributos em linha no Portal Único de Comércio Exterior. Isso é o resultado de um processo colaborativo, ter o desenvolvimento dos atributos, do catálogo de atributos, sem o envolvimento do setor privado, e a grande expectativa é que esse catálogo de atributos, esse módulo do Portal Único de Comércio Exterior, de fato, sirva aos interesses do setor privado. É uma visão de trabalho moderna, essa solução que está sendo desenhada pelo governo brasileiro, né, e Receita Federal e demais órgãos envolvidos, em conjunto com o setor privado, é bastante inovadora. Ela oferece a oportunidade de retirar do momento do despacho aduaneiro, que é um momento sempre muito crítico, dúvidas, interpretações, para um tratamento sistêmico, principalmente para as operações de mercadorias que são regulares, que são frequentes. Então, o Banco Mundial compartilha dessa visão de que isso vai trazer benefícios importantes em termos de transparência, previsibilidade, maior segurança jurídica, maior planejamento para licenças, permissões, autorizações, enfim, com certeza trará benefícios concretos para toda a comunidade que opera no comércio exterior, e só tenho palavras de agradecimento por ter tido parte nesse processo. O Banco Mundial ajudou em um momento para que se concluísse essa etapa, mas o mérito do desenvolvimento, na verdade, são dos órgãos envolvidos e do setor privado brasileiro. Assim, somente queria registrar esses parabéns e devolver a palavra para você, John.
Muito obrigado, Hernani, pelas suas palavras. Eu agora gostaria de passar a palavra para o senhor Renato Agostinho, da SESEX. Renato, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, John. Queria iniciar aqui também agradecendo ao Procomex pelo convite para participar desse evento. Queria saudar o Banco Mundial na pessoa do Hernani Kekuchi e a Receita Federal na pessoa do Jackson Corbari, e cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham agora nesse momento. Nós estamos aqui, como já foi dito, né, para comunicar a disponibilização no ambiente de treinamento da primeira etapa dos atributos de produto a serem utilizados no âmbito do novo processo de importação do Portal 1. E é importante a gente ressaltar o fato de que esses atributos foram delineados a partir de um processo envolvendo intensa cooperação entre o governo e o setor privado. O Hernani tocou nesse ponto, né, com o apoio do Banco Mundial. Esse processo ele abrangeu reuniões entre órgãos de governo e os mais diversos setores da economia brasileira, além de uma consulta pública que foi realizada entre outubro e dezembro do ano passado. A partir da implementação dos atributos, que reúne especificações capazes de identificar de forma estruturada e individualizada os produtos transacionados, a gente busca garantir a prestação de informações harmonizadas sobre os itens de importação em um guichê único, né, o nosso Portal Único de Comércio Exterior, conferindo-se assim transparência e previsibilidade aos operadores e maior eficiência na atuação dos órgãos e entidades de governo no que diz respeito ao tratamento administrativo, aos controles tributário e aduaneiro e à compilação estatística. Mais especificamente, os atributos possibilitarão o reaproveitamento das informações que caracterizam os produtos importados e facilitarão a realização da gestão de riscos, tanto pela Receita Federal quanto pelos demais órgãos intervenientes, criando condições mais propícias, por exemplo, para a realização de controles a posteriori, além de auxiliar na classificação fiscal das mercadorias. Então, o nosso cronograma de implementação prevê a disponibilização, a partir de hoje, em ambiente de treinamento, dos atributos relativos aos produtos abrangidos pelos capítulos 1 a 49 da NCM. Foi publicada uma notícia Siscomex, inclusive, a esse respeito, hoje mais cedo. Em meados de agosto, a nossa previsão é que sejam publicados atributos referentes aos produtos classificados nos capítulos 50 a 71, e após essa data teremos novas rodadas de implantações no ambiente de treinamento, e até o final deste ano, a previsão de que a gente possa disponibilizar os atributos no chamado ambiente de produção, né, que é onde acontecem as operações reais. Então, essa estratégia de implementação gradual, né, ela permite que o setor privado possa se adaptar de forma segura, suave, a essa nova lógica trazida pelos atributos no novo processo de importação. Eu também gostaria de enfatizar que a definição dos atributos foi e será sempre orientada pela noção de equilíbrio entre o atendimento às necessidades de controle dos diversos órgãos de governo e a busca pela minimização de custos de conformidade suportados pelos operadores de comércio exterior brasileiros. E para garantir que esse objetivo não se perca, e reconhecendo que a gestão desses atributos no Portal Único ensejará um processo dinâmico, com modificações de parâmetros de identificação dos produtos ao longo do tempo, a SESEX e a Receita Federal vão estabelecer uma estrutura de governança conjunta para promover a curadoria desses atributos, ou seja, garantir que a gestão, né, das inclusões, alterações e exclusões desses elementos no Portal Único de Comércio Exterior. Então, eu fico por aqui, né, agradeço mais uma vez ao Procomex pelo convite e a atenção de todos. Devolvo para você, John. Muito obrigado, Renato. E agora eu passo a palavra ao Dr. Jackson Corbari, novo subsecretário da Aduana em Assuntos Internacionais da Receita Federal. Dr. Jackson. Obrigado, John. Obrigado a todos. Cumprimento o Dr. Hernani, do Banco Mundial, nosso colega Renato Agostinho, da SESEX, e todos os que estão conosco agora para nós podermos falar sobre um avanço que vem sendo construído ao longo do tempo, e tal qual tudo que fizemos até agora no Portal Único em conjunto. Esses elementos são fundamentais, sobretudo, como bem frisou o Renato, para nós avançarmos na gestão de riscos. A partir do momento que nós temos informações muito mais precisas, nos permitem separar melhor as cargas que serão ou não verificadas. E, por outro lado, também permite ao setor privado, nesse momento que nós vivemos hoje,
de busca de compliance, que é extremamente importante para a agilidade do comércio exterior, permite também trabalhar com informações mais detalhadas e mais precisas. Hoje, por exemplo, 40% das importações brasileiras são feitas por operadores econômicos autorizados. É um número extremamente relevante. Nós já estamos cursando isso por meio do programa e traz ganhos para a administração pública e para o setor privado. Essas possibilidades que se abrem com os atributos são fundamentais para o avanço do Portal Único de Comércio Exterior. E essa participação também, como bem frisou o Renato, esse trabalho conjunto ele vai seguir. Nós sempre buscamos já o equilíbrio, como fizemos, por exemplo, na declaração de exportação, o equilíbrio entre as demandas do setor público e as possibilidades do setor privado. Não se faz mais um processo burocrático, como se fazia antigamente, em que alguém simplesmente senta num gabinete e elabora uma norma. Todos nós somos testemunhas do que vem acontecendo ao longo dos anos, isso é bom para o país, não só para a administração pública, como para o setor privado. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, já que nós não temos reuniões presenciais, já estão em frequência, eu queria apresentar a Mirela Batista, que é a nova coordenadora geral da administração aduaneira. Não sei se a Mirela... Conseguiu entrar, Mirela? Consegue. Tá. Então, a Mirela, ela me substitui na coordenação, e eu assumi a subsecretaria no lugar do Fausto. A Mirela foi superintendente adjunta da 8ª Região Fiscal, São Paulo, e agora, há 2 semanas, assumiu a Coana. Mirela, por favor. Obrigada, Jackson. Boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui. E também estar assumindo esta função é sempre um grande desafio suceder uma pessoa como Jackson, né? Com tantas entregas que têm sido feitas aqui pela instituição, mas isso é muito importante porque nós temos uma continuidade de trabalho, né? Ele assumindo a subsecretaria, então, na verdade, se tem essa continuidade dos projetos que estão em andamento. Vai ser um prazer e me coloco aqui à disposição e à coordenação geral para todos os projetos. Queria cumprimentar o Hernani, o Renato, o John e todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, Mirela. John. Obrigado, Jackson, e parabéns, Mirela, é bem-vinda. E vamos trabalhar. Então, vou passar a palavra agora para o Sérgio. O Sérgio vai vai fazer uma apresentação sobre o status que está o novo material dos atributos no portal. Obrigado, John. Seja muito bem-vinda, Mirela. Uma aquisição aqui para o time. Parabéns ao Jackson ao vivo aqui para todo mundo pela nova posição. Então, e vamos ao que interessa. Muitos de vocês aqui já me conhecem ao longo das nossas quase 40 reuniões de projeto mapeamento de atributos, né? Então, até conhecem o meu jeito, que é muito mais informal. Então, as autoridades já falaram, vamos aqui para meter a mão na massa. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, basicamente, é o que já está funcionando, tá? Que é o que interessa, né? A expectativa estava tão grande, né? Há tanto tempo a gente aguardando esse lançamento, diversos fatores atrasou um pouco, mas finalmente já temos aqui algo concreto para mostrar para vocês. Bom, John, me confirma, ou Márcia, se já está na tela aparecendo, se eu conseguir. Está aparecendo, sim. Então, vamos lá, gente. O que eu queria mostrar para vocês eram coisas bem simples. Aonde encontrar a lista de atributos que já estão funcionando aqui no módulo de treinamento, tá? Ainda não está no módulo de produção, no módulo de treinamento, mas é onde a gente concretiza todo esse trabalho que a gente teve ao longo de quase 2 anos, desde que a gente iniciou o projeto. Bom, então aqui temos o site do portal, do Sistemex, e vocês podem ir direto aqui, ó, em Sistemas de Comércio Exterior. Na verdade, eu já abri todas as telas para evitar qualquer gafe aqui do sistema não funcionar. Então, aqui nesse link do Sistema de Comércio Exterior,
nós temos, então, aqui alguns links, né? E temos os sistemas de treinamento. É aqui que vocês vão entrar para poder fazer simulações de cadastrar seus produtos no catálogo, inclusive fazer alguma do INPE e preencher. E aqui vocês vão encontrar também a lista dos atributos. E onde é que vocês vão encontrar isso? Então, a gente tem aqui, nesse primeiro item, eu vou mostrar em seguida, onde está o portal, né, o portal único na parte de treinamento. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, saiba como integrar o seu sistema. Então, aqui a gente tem diversas informações de integração e a lista dos atributos está aqui, né? Então, nesse link da integração, a gente tem 2 modos de como verificar quais são os atributos ligados às suas NCMs e as características de cada um. Tem a forma via computador, via web service. Então, a maioria das empresas tem as suas empresas ou seu grupo de informática próprio ou empresas contratadas, e através da API do portal, que a gente tem diversos serviços já instalados, a gente tem a consulta dos atributos. Então, aqui nesse link, você tem a API completa, todas as mensagens do portal único estão aqui resumidas, e entre elas a gente tem o cadastro de atributos, né? Então, quando você clica aqui no link de cadastro de atributos, você vai cair aqui na explicação, que basicamente uma API com uma única consulta. Você entra aqui nos módulos ou de validação, que é o módulo de treinamento, ou em produção futuramente, quando já estiver funcionando, e você vai receber de volta a lista de atributos. Uma outra forma que a gente tem também, quem não tem empresa de informática, pode ir diretamente aqui nesse mesmo link de Integre Seu Sistema, no item 9, e esse aqui já é bastante antigo, a gente tem aqui a lista de atributos para NCM, nos 2 ambientes, novamente, no ambiente de produção, que ainda não está atualizado, gosto de frisar bem isso, e o ambiente de treinamento, que a gente está lançando hoje, os capítulos 1 a 49 já completamente preenchidos. Então, você pode baixar um arquivo em linguagem XML ou em JSON, tá? Para quem gosta de trabalhar com JSON XML, lembrando que o JSON é muito mais leve, tá? Muito mais fácil de trabalhar. E quando você baixa esses arquivos, eu vou mostrar aqui para vocês apenas para uma questão de curiosidade, eu também não sou especialista em informática, mas de qualquer maneira você tem a lista completa, ou em formato JSON ou em formato XML, de todos os atributos. É claro que essa é uma linguagem ainda que o pessoal técnico de informática vai poder explicar, mas então isso você baixa direto dentro do site, todos os atributos. Essas listagens, elas são atualizadas toda noite. Então, qualquer alteração que houver de um atributo, ela apresenta no dia seguinte, então, para não ter surpresas, e eu vou falar mais um pouco mais na frente sobre essa questão de alteração, que também não é o caso de alterar toda noite, mas ela é atualizada todas as noites. Bom, e como é que vamos... Então, já sabendo previamente quais são os atributos vinculados aqui em NCMs, o próximo passo é você preencher um catálogo de produtos. E voltando novamente aqui para o sistema de treinamento, né, esse primeiro link que eu tinha mostrado aqui para vocês é onde você acessa o ambiente que é para o setor privado e demais órgãos anuentes. Então, nesse link, né, através aqui, isso já é mais do que conhecido de vocês, vou passar direto aqui, você cai nessa tela, né? E, novamente, temos aqui, então, o catálogo de produtos e tem 3 formas de você preencher o catálogo de produtos, né? A primeira forma é em tela, simplesmente preenchendo aqui campo por campo, que provavelmente é a forma que será menos usada. Uma segunda forma, que é você importar um arquivo, você previamente prepara um arquivo Excel, lá na API do catálogo de produtos, vou passar para ela aqui, é explicado exatamente o formato que você deve preencher isso, e você pode preencher esse arquivo com centenas, milhares de produtos de uma vez e já preencher de uma vez. Ou uma terceira forma é aqui através da própria API. A própria API existe via web service você preencher esse catálogo e receber diversas respostas. Não só preencher o catálogo, como corrigir, atualizar, lembrando que também dentro do catálogo a gente tem a figura do operador estrangeiro, não é o foco hoje aqui, mas ele também está aqui dentro da API do catálogo de produtos. Então, voltando aqui para mostrar o que já foi feito, então, na inclusão de um produto,
né? Lembrando sempre que esses produtos, futuramente, eles vão poder também ser usados na exportação, hoje ainda não são, por isso essa modalidade ainda está em aberto, mas na prática hoje é para importação, é para a do INPE que é necessário preencher o catálogo de produtos, que a do INPE trabalha exclusivamente com o catálogo de produtos. Então, na modalidade de importação, você vai escolher no ICM. E aí eu faço uma pausa para lembrar dessa parte do portal, que é o Classif, que é onde a gente tem todas as NCMs atualizadas, com data, na data com busca, né, literal ou numérica, e aqui você vai escolher a sua NCM para você catalogar o produto. Lembrando que sempre esse é o caminho. Primeiro você já sabe a NCM que você quer. Vou colocar logo a primeira aqui. Então, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho para dizer que aqui a gente vai ter até o capítulo 49, né, a seção 10 da NCM, até esse capítulo 49 hoje, já temos o resultado de todo aquele trabalho de mapeamento de atributos, de seleção, de consulta pública, de pente fino da equipe da SESEX, dos órgãos anuentes da Receita. Então, para qualquer NCM até o capítulo 49, ele já vai estar aqui no ambiente de treinamento, atualizado com os atributos. Então, vou pegar o primeiro item aqui, cavalo, né, animais vivos, cavalos, asininos, cavalos, reprodutor de raça pura. Na hora que você clica aqui no Vzinho, ele já traz aqui a informação da NCM. Lembrando que aqui esses campos eu não vou comentar hoje, né, mas a gente parte então para aqui, descrição do produto. Temos um campo básico que vai estar em todas as NCMs, é denominação do produto. A ideia original nossa é que as características do produto fossem todas parametrizadas, todas com atributos específicos. Mas ao longo desse trabalho de quase 2 anos, a gente verificou que a gente precisa ter um campo mínimo de denominação aqui obrigatório, onde você vai escrever um campo curto de denominação do que você está trazendo, e logo em seguida, atributos. Esses atributos podem ou não existir. Para algumas NCMs que não tem nenhum órgão anuente solicitando informação, que não há tratamento administrativo, que não há uma especificidade da necessidade da receita para classificação ou para valoração, não vai ter nenhum atributo aqui. Para a maioria das NCMs, sempre vai ter alguma coisa. Então, nesse caso, para cavalos, a gente tem essas opções. Cada campo desse ou foi solicitado pela Receita, ou pela SESEX, ou por algum órgão anuente e passou pelo crivo de vocês. Tem alguns campos que são listas a serem escolhidas, tem alguns campos que são campo texto, onde não havia uma lista padronizada campo texto, e alguns são bem específicos para alguns órgãos. E, finalmente, depois de você preencher os atributos, você vai ter também a possibilidade, isso aqui a gente deixou ainda em aberto durante um tempo, de um detalhamento campo livre. Né? Porque, como o Renato mesmo comentou logo no início, o Renato Agostinho, esse é um trabalho que é vivo. A gente está colocando agora as atribuições iniciais, as questões iniciais, mas sempre há uma evolução desse trabalho. Então, tem essa parte aqui de campo texto livre, que ainda pode ser necessária por algum caso específico. Mas ele não é obrigatório. Obrigatório apenas é a denominação do produto e alguns campos aqui que podem ser obrigatórios e outros que podem ser de colocação facultativa. Então, assim, por exemplo, para essa NCM, nós temos aqui 5 atributos, e se você muda a NCM, vou colocar um aqui do final da nossa lista, por exemplo, vamos lá para o capítulo 46, quase o último. Aqui está falando de cestarias, de fibras naturais, então a gente já tem aqui uma outra que é cestaria de bambu. Quando eu clico aqui na descrição do produto, vocês vão ver que muda completamente alguns campos, alguns atributos são comuns, porque algum órgão necessita. Então, lembrando que esses capítulos iniciais têm a ver com produtos animais, produtos vegetais, então sempre tem alguma coisa aqui colocada pelo mapa, provavelmente. E tem uma série de outros tipos de campos que estão aqui. Alguns campos a gente vai comentar mais na frente, os tipos de campos de atributos que nós temos. Só passando rapidamente aqui, a gente tem 2. Um lista, que é um condicional. Se você não vê o seu item
aqui na lista, quando você coloca outros, ele abre um campo para você especificar. Isso vai servir de base para a gente aumentar a lista futuramente. E alguns outros campos são compostos, como esse aqui de dimensão, você é altura e espessura, por aí vai. Então, a gente está com o catálogo de produtos já pronto para ser testado aqui no módulo de treinamento, já com atributos que serão os atributos reais que vão ser cobrados, né? E a ideia é sempre que a gente tenha aqui um mínimo de atributos cuja informação seja possível de ser dada pelo importador, pelo despachante que vai preencher o catálogo, e necessário para os órgãos fazerem seu trabalho. E só vai ser pedida essa informação uma vez. Depois que você cadastrou o produto, você vai ter uma lista de produtos a serem utilizados. E para terminar essa parte aqui, antes da gente entrar de perguntas, eu sei que vocês me enviaram várias perguntas e o Procomex está... A Márcia vai ler para a gente responder. Só lembrando que a gente tem aqui todo o programa, todo o trabalho que foi feito de mapeamento de definições aqui de atributos, com inclusive cronograma previsto aqui dentro, todas as reuniões que houveram com todos os setores. Tá? Então, quem quiser conhecer, quem não conhece ainda esse projeto, ele está muito bem explicado aqui com vários detalhamentos que a gente colocou, inclusive com o cronograma previsto. Márcia, era isso que eu queria mostrar. A gente agora tem a possibilidade de responder algumas perguntas. E antes das perguntas, Márcia, só para colocar aqui a equipe, além do Elton, que é o gerente do catálogo de produtos, a gente está aqui, eu vou agradecer aqui a presença do Roberto, que está de férias, e hoje é o nosso maior especialista dentro da Receita Federal, né? Em descrição de produtos. Ele trabalha na divisão aduaneira da 8ª Região Fiscal e já trabalha há muitos anos com essa parte e é nosso principal especialista encarregado nessa parte da definição de produtos. Obrigado, Roberto, por estar aqui. E se eu falar alguma besteira, Márcia, o Roberto já está autorizado a me dar uma bronca aqui no ar e ao vivo. Ele está com o microfone liberado já. Obrigado, Sérgio. Antes de passar a palavra para a Márcia, deixa eu só dizer o seguinte. Nós estamos gravando essa reunião e nós vamos disponibilizar essa gravação tanto no site do Procomex quanto no YouTube. E aí eu vou pedir um favor para vocês. Se você ainda não se registrou no YouTube do Procomex, por favor, faça. É só um clique, não precisa preencher nada. Então, eu peço para você, se você for usar a gravação no YouTube, por favor, registrar. Márcia e Sérgio, agora o show é de vocês. Bom, na inscrição, os participantes incluíram essas dúvidas, as suas perguntas, a gente compilou, né? Selecionou as principais, a gente não teria um tempo de responder todas, mas todas as perguntas que forem encaminhadas, elas constarão do site do Procomex, né? Ali com as respostas. Nós compilamos em 4 temas principais, né? O cronograma, atualização e alteração dos atributos, tipos de atributo e a relação entre atributo e NVE. Então, esses foram os principais temas de perguntas que o Procomex recebeu. Tá? Iniciando aqui com o cronograma. Há um cronograma definido de divulgação dos atributos e subida para o portal? Sim, veja, inclusive o Renato já deu um spoiler, né? O Renato Agostinho logo no início já deu um spoiler e basicamente ele está lá no mapeamento lá do projeto, na explicação. Mas basicamente hoje a gente está lançando os atributos para o capítulo 1 a 49, tá? A previsão de mais 30 dias, assim que o Roberto voltar de férias, a gente lançar os atributos de 50 a 71. Eu falo o Roberto, gente, mas só que, na verdade, ele faz parte de uma equipe que inclui os colegas da CSEX, também colegas de outros órgãos anuentes que participam do grupo da definição. Mas é um trabalho muito grande, então por isso que a gente está lançando aos poucos. Então, até meados de agosto, a gente está lançando aqui no treinamento até o capítulo 71, e por sugestão da Mirella, que a gente já acatou, ela já chegou dando ótimas ideias, a gente, a partir daí, vai começar a lançar o mais rápido possível, à medida que capítulos forem sendo concluídos. Porque, lembrando, nesse momento, a gente está colocando os atributos
no treinamento. Por quê? Nós somos uma equipe pequena, disponível e uma equipe que está trabalhando muito afinco, mas pode ter passado ainda alguma falha. E a melhor forma de você olhar essas falhas agora é disponibilizando para esse grupo inteiro. Só hoje aqui temos quase 1.000 participantes, quantidade de empresas que estão aqui participando, quantidade de despachantes, aduaneiros que estão aqui participando. Hoje vai ser mais fácil, a partir de agora, entrar lá no site de treinamento, quer dizer, não precisa ter medo de errar, pode entrar e fazer o que quiser lá, testar à vontade, né, com as informações que vão estar reais na produção. Então, a gente ainda não quis colocar diretamente em produção para poder ter ainda esse último pente fino, né, antes do início oficial do trabalho. Então, a gente tem, até o final do ano, a previsão é de estar todos os atributos publicados e, a partir, então, voltando só um pouco até agosto, meados de agosto, até o capítulo 71, e a partir daí a gente vai fazendo pequenos blocos. Assim que for fechando os capítulos, assim que o Roberto e a equipe da CSEX que estão trabalhando junto forem liberando, a gente vai colocando aos poucos, sempre noticiando no Notícias Siscomex a cada novo lançamento. Não tem como a gente fazer um evento tão grande como esse, mas já fiquem preparados, a gente vai noticiando o Siscomex e é público, todos vão acompanhar. Obrigada, Sérgio. Em relação à portaria, né, tem a previsão dessa publicação, essa portaria que vai dispor ali sobre a lista de atributos? Sim, sim. Ao final da gente concluir o trabalho de publicação no treinamento de todos, a gente ainda vai levar alguns dias ali aguardando se há algum grande erro, alguma grande falha, e aí a gente publica a portaria oficialmente e vai povoar o ambiente de produção. E aí, a partir daí, está valendo. E Sérgio, a funcionalidade de atributos também afetará neste momento os processos de exportação, ali para a descrição ali dos itens da DUI? Não. A gente tem uma previsão, sempre tem essa previsão futura de uso da DUI, inclusive eu mostrei para vocês quando você vai catalogar um produto, que você tem a possibilidade de catalogar um produto para uso na exportação, mas ainda não está previsto a entrada na exportação. Obrigada, Sérgio. Ainda em relação ao cronograma, na subida dos atributos agora para o portal, estará identificado o objetivo de cada atributo, ou seja, se ele é de mercadoria, de produto ou de LPCO? Sim. Não na página do portal, da página do cadastro de atributos, porque são muitos detalhes de cada atributo, mas no arquivo que é baixado, ou através da API, como eu mostrei, ou baixando direto lá no site, cada atributo vai estar vinculado, tem a NCM vinculada e todas as especificações do atributo, inclusive qual é o objetivo dele. Tá? Se ele é objetivo de uso do catálogo, se ele é objetivo de valoração, de algum órgão anuente que pediu, então está lá dentro daquele arquivo, ele vem especificado. E já pode se cadastrar os produtos, um catálogo de produtos com esses atributos que subirão agora para o portal? Sim, já, na verdade é isso que a gente está sugerindo. Utilizem o catálogo para quando for obrigatoriamente. Quando a do INPE for utilizada de fato, né, quando começar a usar o DIMP em produção, vai ser obrigatório o uso do catálogo. Então, nesse momento, é o momento de testar. Então, a gente tem todos os atributos que foram colocados até o 49, podem catalogar produtos, podem utilizar. Não vai ser migrado, não vai ser migrado do treinamento para o catálogo de produtos em produção. Tá? Então, assim, eu diria que não é o momento de você fazer o preenchimento de todos os seus produtos. Digamos que um importador trabalhe só com o capítulo de 1 a 49, ele não trabalha com os capítulos seguintes. Então, para ele, o catálogo já está pronto. Ele já poderia pegar o seu banco de dados de produtos que ele importa com frequência e já podia povoar todo o catálogo de produtos. Só que ele pode até fazer isso para testar, para ver quantidade, mas depois não vai migrar para a produção. Eu acho que esse é o momento de você fazer pequenas utilizações, né? Talvez em termos de questão de baixar em massa, talvez seja interessante também fazer algum teste, mas já pode sim povoar o catálogo de produtos no ambiente de treinamento.
Obrigada, Sérgio. Agora, em relação a outro tema, né, atualização e alteração dos atributos. A gente recebeu bastante perguntas desse assunto. Com qual frequência ocorrerá a atualização, a alteração dos atributos? Bom, vamos lá. Na verdade, não tem uma frequência definida, tá? A gente, nesse primeiro momento, a gente está tentando, o que é humanamente possível, abranger todas as possibilidades, né? Quais são as informações necessárias para o uso da Receita Federal, para classificação, valoração, estatística? Quais são as informações necessárias para a SESEX definir o tratamento administrativo? Quais são as informações necessárias para o órgão anuente conceder as licenças? Então, a gente tentou, junto com a ajuda de vocês, né, do setor privado, elencar todos. Só que o comércio exterior é uma questão dinâmica. Além de você ter produtos novos, situações novas acontecendo, que isso pode gerar uma atualização de atributos, ele também há questões legais de tratamento administrativo, questões legais de benefícios tributários, que muitas vezes eles podem ser definidos através de um atributo, e é para isso que a gente criou os atributos. Então, com relação a essa questão da frequência, a gente não tem uma frequência definida. Vai depender dessa questão legal e normativa de cada órgão. Lembrando que é uma premissa dos órgãos anuentes, órgãos intervenientes, inclusive Receita Federal do portal, que a gente não vai criar nenhum atributo que não tenha uma base legal ou normativa, né? Tem que ser um atributo que haja necessidade dele para a efetiva liberação da mercadoria, o efetivo registro da importação. Então é isso. Não existe uma frequência definida. Basicamente, a gente vai depender de alterações legais e normativas que obriguem a gente a coletar algum tipo de informação do importador. E nesse sentido, será definido um prazo entre a comunicação, essa comunicação da atualização, alteração de atributos e a colocação efetiva em produção? Ótima pergunta. Ao longo do trabalho que a gente vem tendo com o portal, eu acho que o Jackson citou isso logo no início, que foi uma grande virada de chave, eu acho, no trabalho da Receita Federal, da aduana, da SESEX, dos órgãos anuentes. Essa parceria com o setor privado. E a gente aprendeu muitas coisas. Uma das coisas que a gente aprendeu é que não é difícil só para a Receita Federal, para o SESEX, mudar o sistema. A iniciativa privada também tem necessidade de prazos, necessidade de orçamento para fazer alteração do sistema. A gente sabe que cada informação nova de um formulário solicitado dentro dos sistemas de comércio exterior, eles são custosos e levam tempo para ser implementados pela empresa. Então, a gente vai procurar ter um mínimo de prazo, né, de 2, 3 semanas para publicar uma informação nova para ela entrar em produção. O sistema de cadastro de produtos ele foi desenvolvido de forma tal em que a gente pode criar um atributo hoje e marcar já a vigência para início futuro. Então, eu posso hoje publicar uma notícia Siscomex e incluir um novo atributo que vai aparecer logo hoje à noite, na virada de chave, lá naqueles arquivos, já com a informação. Esse atributo vai ser obrigatório a partir do dia 1º de agosto, por exemplo. Então, essa é a premissa nossa. Sempre com antecedência mínima de 15 dias, pelo menos, para a validade. Entre a notícia publicada no site do portal e, ao mesmo tempo, já vai aparecer lá naquele arquivo que eu mostrei para vocês, e a entrada em vigor. Agora, a gente não pode se furtar de lembrar vocês que, muitas vezes, há necessidades legais que são urgentes. Há um decreto, há uma MP que é criada hoje, para vigorar a partir de hoje, com algum tipo de exigência. Vamos imaginar, o óleo diesel verde escuro, nem sei quais são as cores de óleo diesel, a partir de amanhã, óleo diesel verde escuro está proibido de importação no Brasil. Então, a gente vai ter que criar um atributo cor de óleo diesel e vai ter que colocar ele em funcionamento amanhã, porque isso vai fazer com que automaticamente a gente consiga filtrar as autorizações, os licenciamentos, ou as proibições. Estou dando essa hipótese bem esdrúxula, mas é só para colocar que pode haver situações em que a gente seja atropelado em relação a esse prazo entre colocar um atributo em vigor, né, anunciar e colocar ele em vigor. Mas só nesses casos é que vai acontecer isso, e espero que sejam raros.
E toda vez vai ser comunicado, né, Sérgio? Acho que isso é importante, né? A Mesmo que seja divulgação. urgente, mas a gente não consegue colocar valendo para o mesmo dia. Isso aí, inclusive, é uma trava no próprio sistema. Eu consigo cadastrar um atributo hoje, vincular ele a um NCM para ele começar a vigorar a partir de amanhã. Não consigo colocar um para vincular agora. E aí a gente vai correr para fazer a notícia e, de qualquer maneira, na virada da chave, a gente imagina, a gente já conversou com algumas empresas de tecnologia, que vão ter empresas que vão fazer isso de forma automática. A API vai estar sempre buscando a informação nova no início do dia, verificando se existe alguma necessidade de alteração. Então, há algumas empresas, claro que essa não é a realidade de todos os importadores, a gente sabe disso, mas há essa possibilidade. Assim, a surpresa nunca vai ser do mesmo tipo. Excelente. Ainda em relação à atualização e alteração, depois de um atributo divulgado e disponibilizado no portal, quais manutenções esse atributo pode ter? Quais os impactos previstos para as NCMs e os produtos do catálogo que têm algum vínculo com esse atributo? Bom, essa pergunta é interessante. Então, um atributo depois de criado, ele pode ser alterado? Sim. Ele pode ter alteração. Digamos que o atributo é uma lista, né? O atributo ele é um tipo lista, que tem uma série de informações. Pode ser que uma das informações nova, tipos de soja. Digamos que tem uma lista de tipos de soja, que é uma lista conhecida, e a criação de um tipo novo. Então, isso vai poder ser, sim, alterado, esses atributos. Dependendo sempre de uma questão normativa, uma questão legal. E caso o atributo que seja alterado, ele seja de preenchimento obrigatório, todos os produtos que forem ativos no catálogo da empresa e que sejam afetados por essa alteração, eles serão desativados de ofício. Então, aquele produto, lembrando, para um produto ser utilizado numa importação, ele tem que estar com status de ativo, né? E aí, aquele produto está ativo, ou ele tem um atributo de preenchimento obrigatório que foi alterado de alguma forma. E essa alteração, ela afeta o produto de tal forma que ele não pode mais ser usado para uma do INPE. A empresa não vai ser pega de surpresa fazendo a do INPE, registrando e só depois sabendo que o produto estava com informação que estava faltando. Então, para isso, existe uma funcionalidade no catálogo de produtos que ele tem um vínculo direto com o cadastro de atributos. Assim que o atributo for alterado, esse atributo for de preenchimento obrigatório, ele vai varrer todo o catálogo de produtos de todas as empresas, verificar quais são os produtos que têm aquele atributo preenchido e vão desativar de ofício. E após a desativação de ofício, vai ser encaminhado, comunicado para todas as empresas, todos os representantes legais que entrarem no portal para fazer qualquer tipo de trabalho, vai estar lá na caixa de mensagens a informação de que aqueles produtos foram desativados. Excelente, obrigada, Sérgio. E caso haja a alteração de determinado atributo de produto já cadastrado no catálogo de produtos, então, será possível retificá-lo ou deverá ser realizado um novo cadastramento no catálogo? Ótima pergunta. A gente criou o catálogo desde o início como uma ferramenta e é isso que o catálogo é. Ele é uma ferramenta. E é uma ferramenta que ela pode ser utilizada. E a gente tentou abranger ao máximo o uso dessa ferramenta. Então, o catálogo de produtos, ele, ao fim e ao cabo, ele nada mais é do que uma forma de facilitar o preenchimento da descrição da informação do produto, que hoje é um campo texto que você vai preencher todo e a cada vez que você vai fazer uma declaração. Então, essa questão do gerenciamento do catálogo, ele fica a cabo de qualquer empresa, a cabo da empresa, é facultativo a empresa. Se um produto dela foi desativado porque houve alguma alteração no atributo, então, e ela quer continuar usando aquele mesmo produto com aquele mesmo código, não há problema nenhum. Ela faz como é que a gente chama? A alteração do produto. Informa a nova informação. Coloca a nova informação, a versão. Exatamente. Você vai criar uma nova versão daquele produto e vai continuar usando. Se for uma decisão da empresa, não, com essa modificação no atributo, na verdade, o produto, inclusive, é outro. Não, tem um outro produto que eu vou cadastrar. Você pode cadastrar um outro e começar a usar. Para a do INPE, isso é indiferente. O que interessa é que o produto esteja catalogado e o produto esteja ativo dentro do seu catálogo. Então, se o produto foi desativado, você pode retificar e continuar usando,
na verdade, não é nem a palavra retificar, porque a gente usa mais retificar quando é para o passado. Existe possibilidade de retificar para o passado. Para frente, gera uma nova versão. Você gera uma nova versão daquele produto e continua utilizando. Se decidir que não, prefiro gerar um novo, é a empresa que gerencia o seu catálogo. A Receita Federal, os órgãos intervenientes, eles não vão criar nenhuma regra sobre essa questão do catálogo. O que interessa para a gente é que, para cada importação, para cada licenciamento solicitado, as informações sejam preenchidas corretamente e sejam expressão da verdade. Excelente. Obrigada, Sérgio. Bom, agora a gente entra num outro tema, tipos de atributo. Então, aqui tem o atributo composto, subatributo, atributo multivalorado, atributo condicionado. Então, o que seria cada tipo de atributo, qual a utilização, se puder ainda dar alguns exemplos de cada um desses atributos. Para eu não falar sozinho aqui, vou pedir a ajuda dos universitários. Elton, por gentileza. Então tá bom. Essa fica comigo. Vamos lá. Nós temos, então, diferentes tipos de atributos. Então, vou usar os exemplos que estão presentes aqui na pergunta. Vamos começar pelo atributo composto. Nada mais é do que um conjunto de outros atributos, né, que a gente chamou de subatributos. Então, nós detectamos, dentre as diversas reuniões que nós tivemos, que em determinadas situações, um conjunto de atributos, quando agrupados, eles dão um sentido mais amplo, eles conseguem representar melhor aquela característica ou conjunto de características de um determinado produto. Por exemplo, uma coisa que aconteceu bem recentemente, né, os dados do insumo farmacêutico ativo, o tal IFA, que tanto se falou durante os piores momentos aí da última pandemia. Eu tenho a hipótese de trabalhar os dados do insumo farmacêutico sendo o nome do fabricante mais o endereço do fabricante. Eu posso ter dados do lote, que é um atributo formado por número do lote e data de fabricação. Então, na verdade, o atributo composto nada mais é do que um conjunto. Nós agrupamos alguns atributos para que juntos eles deem um sentido mais amplo para aquilo que a gente quer representar. Nessa linha, o subatributo é cada um dos atributos que formam esse conjunto maior, que é o atributo composto. Atributo multivalorado. Esse é um atributo que permite o preenchimento com mais de um valor. Ou, se o atributo for uma pergunta, permite mais de uma resposta. Por exemplo, eu posso ter um produto, uma camisa, por exemplo, em que a cor ela não é especificamente relevante. Então, eu posso ter um atributo cor e ele permitir múltiplas escolhas, múltiplos valores, vermelho, azul, amarelo, branco. Então, é pura e simplesmente isso. Um atributo que permite mais de uma resposta. E a gente colocou dessa forma para que você possa identificar as respostas identificando ou ticando numa lista, por exemplo. Por fim, nós temos os atributos condicionais. Né? São atributos também são conjunto formado por alguns atributos, mas esse conjunto só se manifesta em determinadas situações. Vamos dar um exemplo aqui. Em muitas situações de lista, eu tenho um atributo onde eu preciso escolher o valor desse atributo numa lista. E um dos itens que aparece muito é o tal 99 outros. E, eventualmente, a gente precisa que o importador, por exemplo, nos identifique o que exatamente ele quer dizer com outros. Esse é um caso bem típico do uso do atributo condicional. O atributo principal, que nós chamamos de condicionante, pode ser, por exemplo, lista de condições. E dessa lista, um dos itens que a ser escolhido vai ser o item 9, outros. O sistema vai identificar sempre que o usuário escolher esse último item, o item 9, outros, ele vai abrir mais um atributo, onde ele vai solicitar que a pessoa descreva o que é exatamente esse outros. Então, o atributo condicional, ele também é uma espécie de atributo composto, mas ele não abre os outros subatributos sempre. Ele depende da resposta que eu seleciono para o primeiro atributo, para que ele exiba ou não esse outro atributo que é condicionado. Eu acho que são os atributos presentes aqui na nossa questão. Tem algum outro tipo, Elton, que você gostaria de... Bom, eu acho que esses que estão colocados aqui, composto, multivalorado e condicionado, são aqueles atributos que são de um entendimento um pouco mais complexo. A gente não pode confundir essa questão desses atributos um pouquinho mais complexos com a forma de preenchimento de cada atributo. Por exemplo,
Os atributos podem ser do tipo texto, em que eu vou simplesmente preencher e escrever alguma coisa com determinado limite de caracteres. Ele pode ser uma lista, onde eu tenho que escolher dentro de uma lista qual ou quais, se ele for muito valorado, são os itens que melhor compõem. Ele pode ser do tipo booleano, que é onde eu simplesmente preciso escolher sim ou não. Eu pergunto se esse aparelho é multivoltagem, sim ou não. Então, eu não preciso desenvolver mais, apenas sim ou não. Eu tenho atributos numéricos, né, onde eu posso perguntar, por exemplo, qual é o tamanho da peça em questão, e por aí vai. Então, essas são as formas de preenchimento. E, além disso, eu tenho esses tipos diferentes de atributos. Eu acho que cobre bem o que a gente está colocando à disposição. Não, perfeito. E é interessante que esses tipos, eles foram, a necessidade, eles foram surgindo no decorrer das reuniões, né, Elton? Sérgio, Isso, isso, muito bem lembrado, Márcia. Lá no comecinho, a gente trabalhava com o tipo do atributo. Ele pode ser numérico, pode ser texto, pode ser uma lista, sem lista, booleano. O booleano já foi um que apareceu um pouquinho depois, bem no comecinho, mas um pouquinho depois. A gente teve essa identificação do booleano, e à medida que as reuniões iam prosseguindo, a gente começou a realmente perceber a necessidade desses outros atributos. O atributo condicionado, por exemplo, a gente sempre se debatia com essa questão do outros. Mas como é que eu vou perguntar? Mas nesse caso é importante, não é importante, tal. Assim para todos eles. Então, isso é muito bacana, porque eles são fruto de necessidades que apareceram durante a conversa com a iniciativa privada. Como o Sérgio já mencionou, quase 40 reuniões que nós tivemos aí de 2019, 2018, finalzinho de 2018, em diante. Excelente. E nosso último slide. Sérgio, você gostaria de agregar alguma informação aqui? Não, tá bem esclarecido. Então, tá bom. Então, nosso último slide é a relação atributo e NVE. Né? Então, a principal pergunta é se os atributos substituirão as NVEs. Tá. Gente, essa pergunta vem bem a calhar. Tiveram várias dúvidas com a revogação da IN de 96 das NVEs, né, e a publicação da portaria. E gostaria de lembrar a vocês o objetivo inicial do catálogo de produtos, os atributos. É condensar todas as informações necessárias para a atuação dos órgãos intervenientes, desde a Receita Federal com classificação, valoração, estatística, até os órgãos anuentes no licenciamento e, inclusive, extrapolando com os órgãos de fazenda estadual, com a cobrança dos impostos do ICMS de importação. Então, é bem abrangente. Então, sim, os atributos vão substituir a NVE, mas a gente está passando por uma transição que aconteceu com a exportação, só que foi bem mais curto, né, entre DE Web e DUI, e agora a gente está na transição DI do INPE, que está levando um pouco mais de tempo. Lembrando que NVE nada mais é a NVE do que um atributo, que tinha a forma que era gerenciado exclusivamente pela Receita Federal, e ele é informado exclusivamente no preenchimento da DI. Né? Como a própria portaria, a IN, vocês estão vendo aí, era de 96, então foi quando foi criado o grupo original de NVEs, e ao longo dos anos ele veio sendo atualizado. Então, agora, a gente não podia simplesmente extinguir as NVEs, porque a DI continua existindo, ainda continua existindo a necessidade de a questão de estatísticas, então a gente não podia simplesmente extinguir a NVE. Então, a gente está numa transição, mas sim, os atributos vão substituir as NVEs. Sérgio, acho que você também já, na sua resposta, já a nossa dúvida também, né? O motivo ali é essa transição, né? Deixa eu falar só mais um pouquinho sobre isso, então. A gente, esse ano, foi lançada uma nova instrução normativa sobre valoração aduaneira. Né? Ela foi maturada durante bastante tempo e foi lançada. E é a instrução 2090 de 2022. Então, no escopo dessa instrução normativa, e também no escopo de redução de normativos, essa IN 2090, ela revogou várias INs que se correlacionavam com valoração, inclusive a IN 80 de 1996. Então, por isso a IN foi revogada. Nas disposições finais da
da IN 2090 determina exatamente que a coordenação de administração aduaneira poderá emitir ato para a criação de atributos e especificações sobre a valoração, que nada mais é do que a NVE. Então, assim, como a gente não podia extinguir a NVE, e a portaria anterior da NVE ela era baseada na IN 80, então, como a IN 80 foi revogada, a gente teve que publicar a nova portaria com o ano 81 de 2022, baseado nessas disposições finais da IN 2090, nada mais foi do que simplesmente colocar novamente em vigor as NVEs. Né? Então, é por isso que a pergunta foi, né, qual o motivo da revogação da IN 80? Foi basicamente essa, foi a publicação da nova IN de valoração, e por causa da revogação da IN, foi obrigado a revogar a portaria 94/2018, que era a mais atual, né, das NVEs, e a gente publicou a nova 81/2022 apenas para manter as NVEs em vigor. Uhum. E esses atributos, essas NVEs, né, que constam da portaria 81/2022, eles serão considerados para o catálogo também? Com certeza, isso faz parte do trabalho do nosso especialista, do Roberto. Né? Dentre todos, acho que eu falei lá no início, né? Entre todos os insumos que nos levaram ao que tem hoje, né? Essa lista final de atributos, um dos principais é exatamente a NVE. É claro que aqueles que têm o costume de fazer importações e que tem algum tipo de NVE, e a gente sabe que isso acontece, tem muita NVE que está desatualizada, tem muita NVE que a informação precisa ser atualizada, então esse trabalho está sendo feito agora. Né? Então, sim, as informações de valoração e de estatísticas que eram representadas através das NVEs, elas vão estar contidas dentro dos atributos. E então, as informações hoje que estão, mas elas não vão ser migradas de uma forma automática, porque elas estão sendo reavaliadas, tanto da pertinência delas, quanto do conteúdo em si. Para quem lembra das NVEs, basicamente, a NVE é um atributo que é um tipo lista. É isso que é a NVE. Né? E, na verdade, ele tem um nome, até na portaria tem um nome, atributo e especificação. Especificação é a lista de domínio. Quais são os itens daquele atributo? Então, isso a gente está revendo. Algumas NVEs não fazem mais sentido. Algumas NVEs eram faixas de valores e a gente agora tem a possibilidade de criar um atributo com um valor específico. Né? Então, tudo isso está sendo avaliado, né, porque a gente tem essa possibilidade de novos tipos de atributos, como o Elton acabou de explicar para a gente, e a partir do conteúdo também está sendo avaliado. Excelente. Super esclarecedor, Sérgio. Obrigada, Sérgio, Elton. E só gostaria de parabenizar a Receita, né, e a CSEX na análise dessas contribuições, Roberto, Vladimir, equipe, esse grande desafio, né, quase 18 mil contribuições, né, o Procomex vem acompanhando, né, essa análise toda que vocês bem fazendo, né. E, pois não, Sérgio? Eu mesmo levantei a mão. John, a gente conseguiu, acho que a gente nunca fez tão certinho, conseguimos manter o John sempre incisivo com o horário, a gente conseguiu manter a 1 hora, mas eu sinto que ficou muita coisa aqui de dúvidas e alguns questionamentos que eu estou vendo aqui no chat, que a gente não vai ter a possibilidade de responder agora, né? Mas aí eu já peço ao Procomex que nos encaminhe essas listas, o que a gente puder já verificar, a gente já vai verificando. Mas independente disso, a gente tem o canal oficial de comunicação do comércio exterior, é o Comex Responde. Então, dentro do portal, a gente tem o Comex Responde, que podem ser, exatamente o Comex Responde está lá, principalmente para se tirar dúvidas sobre sistemas e tal, então, sugestões vão estar lá, mas a gente pretende, eu estava conversando com a CSEX também, para tentar fazer um canal exclusivo sobre o cadastro de atributos. Principalmente nesse momento inicial, que ele é uma ferramenta nova e tal, então a gente vai procurar um canal exclusivo. Enquanto isso, a gente tem o Comex Responde, que pode ser colocado lá essas sugestões ou dúvidas. Independente disso, eu já peço desde já, John, Márcia, para fazer uma colocação para a gente dessas dúvidas e sugestões que foram colocadas aqui no chat, que a gente vai atender a posteriori. Ô, Sérgio, muito obrigado. Elton, muito obrigado. Márcia, muito obrigado.
Sérgio, nós vamos encaminhar essas perguntas para vocês e, se vocês puderem nos encaminhar as respostas, nós vamos colocar isso no nosso site também. Tá? Aliás, a gravação vai estar, como eu disse, no YouTube. Eu peço que se registrem no YouTube, se quiserem rever esta gravação. Eu quero agradecer mais uma vez Sérgio, Elton, quero agradecer ao Jackson e ao Hernani e ao... me ajuda agradecer Renato. a CSEX também, a pessoa do Renato. Tá? Então, no interesse de manter o horário que nós havíamos previsto, nós vamos agradecer mais uma vez todas as entidades que participaram desse trabalho, todos os profissionais que participaram desse trabalho do setor privado, assim como os profissionais do setor público que têm trabalhado. Isto é um trabalho em andamento, ele não está pronto ainda, mas hoje é uma etapa muito importante à medida que sobem os primeiros atributos para a área de treinamento do portal. Então, por favor, sintam-se à vontade de nos procurar, caso queiram alguma ajuda com relação a esse tema, nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado ao Hernani, ao Jackson, ao Renato, ao Sérgio e ao Elton, assim como os demais profissionais da Receita da CSEX que participaram disso. Boa tarde a todos.